Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Belotto e eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia fazer mais vídeos de cinema. Por quê? Porque eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de foco, então eu quero fazer um pouco de tudo, então eu falei, vamos focar um pouco mais na parte de criatividade, empreendedorismo, né, inovação, as coisas que eu gosto mais. Só que nesse caso, acho que vale a pena falar sobre esse filme que ele tem muito desses conceitos, essa parte de empreendedorismo, tem muito essa parte de criatividade, né, resiliência, criatividade, persistência, né? Então o filme que eu vou falar hoje é um filme chamado Padman, um filme de 2018. Eu não vou falar o nome dele em português ainda, porque no meu ponto de vista esse nome em português deu uma cagada comercial, tá? Por alguns motivos que eu falo daqui a pouco. Eu acho que o nome em português não chama muita atenção. Acho que muitas pessoas acabam nem chegando nesse filme por causa do nome. Eu não sei se isso é uma coisa de brasileiro ou as pessoas em geral, às vezes pelo nome acaba... Esse filme é meio complicado, mas nesse caso eu entendo bem, né? Que não vou falar por alguns motivos. Mas vamos falar primeiro do nome em inglês, né? O Padman. Qual que é a história desse filme? Esse filme é um filme indiano, foi lançado em 2018, inclusive ele está disponível na Netflix. Mas eu acho que muitas poucas pessoas ouviram falar sobre esse filme. Eu mesmo, que estou bem antenado na parte de cinema, tudo, eu nunca tinha ouvido falar dele. Eu descobri esse filme que eu peguei uma lista de um site, inclusive muito bacana, chama Filmou, é uma rede social de cinema. E tinha uma lista lá de melhores filmes, né, melhores avaliações de filmes disponíveis na Netflix. Eu queria ver um filme na Netflix, mas eu tava cansado mesmo de, sei lá, olhar pelo sinopse e colocar e ver que é uma bosta depois. Não tenho muito tempo, né, quando eu for ver um filme, eu queria ver um filme legal. E eu já tinha colocado esse filme na minha lista faz um tempo, que tinham falado, quase dei um spoiler aqui do nome do filme, né, o Padman. Aí eu coloquei na lista, eu tava adiando, justamente por isso que eu falo do nome em português, por causa desse nome eu fui adiando um pouco mais, né. E qual que é a história do Padman? É a história real, né, baseada na história real do indiano, que esse filme você aprende muita coisa sobre diferenças culturais, né, lá na Índia... essa parte de menstruação da mulher, né, a parte da menstruação, é um tabu, as pessoas não falam abertamente sobre isso de forma tranquila, igual a gente vê em outros países, como o próprio Brasil, né? Então, assim, em dado momento, né, o protagonista, ele vê que a esposa tá diferente e tal, ela tem que se isolar, né, é uma coisa bem estranha, até você que tá assistindo não entende direito, aí você fica meio perdido, mas o que tá acontecendo? Aí as mulheres falam, isso é coisa de mulher, não se envolva, e ela fica escondida lá por alguns dias e depois ela sai. Ele fala, que merda é essa, né? Aí ele vai conversar com ela e descobre que é o processo de menstruação. Na verdade, muitos homens nem sabem que isso existe, sabe? É uma coisa tão doida, assim, uma diferença cultural, uma ignorância no sentido de falta de informação muito grande. Ele não aceita aquilo, ele acha aquilo complicado. Por que ele não aceita? Pelo fato das mulheres não terem nem acesso a absorventes, né? Elas usavam alguns panos, alguns trapos, assim, sujos. E, cara, isso é horrível, né? Assim, ele queria alguma coisa melhor pra mulher dele. E em dado momento do filme ele vai no médico e o médico comenta com ele, cara, isso é um problema aqui no nosso país, porque as mulheres usam panos sujos e tal, isso pode gerar infecção, as mulheres podem morrer por causa disso, é um problema grave que a gente tem. O médico não tem a solução, mas é um problema. E existem sim os absorventes, né? Algumas pessoas já sabem que isso existe, só que é uma coisa extremamente cara para a realidade ali dos indianos, né? Só pessoas muito ricas têm acesso a isso. E esse marido, né, o marido dessa moça, ele não aceita aquela situação, né? Vê que é perigoso para a esposa dele. Ele junta o dinheiro dele lá, absurdamente, um dinheiro caro, e compra absorvente, né? Só que é uma vergonha, até para comprar absorvente é uma coisa vergonhosa, né? Uma coisa, ai, puta, dá até raiva em alguns momentos. Você fala, caralho, o cara só quer ajudar, ele tá sendo visto como um pervertido. Rola várias coisas, assim, sabe? E a própria mulher não aceita muito bem, né? Ai, o que eles vão pensar de mim comprando absorvente, cara? E ele não aceita essa realidade, tá? Não tô dando spoiler não, isso aqui é coisas bem do começo, tá? E a história se desenvolve basicamente nisso, né? Na jornada dele pra conseguir desenvolver um absorvente de baixo custo. E, cara, o que esse maluco passa pra conseguir esse objetivo é uma doideira, é uma força de vontade muito incrível de querer fazer aquele produto acontecer, né? Ele desenvolve de forma caseira uma forma ali de fazer absorvente, vai desenvolvendo, vai testando, vai dando merda. Cara, esse filme é muito legal, porque ele aborda, como eu falei no começo, muitos conceitos interessantes do próprio empreendedorismo. Ele fala um pouco sobre a parte de Lean Startup, por exemplo, de você, sei lá, de... testar rápido, né, as coisas, colocar pra ver o mercado, fala um pouco sobre público-alvo, fala sobre prototipagem, né? Só que o protagonismo não domina nada disso, mas ele vai acabando indo por esse caminho, mas por tentativa e erro, por tentando ali, e acaba, enfim, sendo positivo, né? Então, em dados momentos ele começa a testar um produto, vê que pega o feedback do mercado, e no caso dele é pior ainda, porque é muito difícil conseguir o feedback, porque eu falei, é um tabu, né? As pessoas não querem falar sobre isso, então ele procura pessoas que estão disponíveis a dar um feedback pra ele. Então tem alguns personagens chaves ali na história que acabam sendo muito importantes, né? Em dado momento ele conhece uma moça
que ela tem um pensamento um pouco mais pra frente, tá? O pai dela também é um pensamento mais além, assim. E ela é a primeira cliente efetiva dele, né? Então ela é muito importante na história, porque consegue... ela faz um ajuste ali na parte de público-alvo que, cara, é chave para o negócio dar sucesso. Eu não vou dar muito spoiler, assim. Mas esse filme é muito interessante mesmo. E agora voltando um pouco na parte do nome do filme. Eu falei tudo isso para despertar sua atenção, para você querer ver esse filme. Mas por que eu não falei o nome do filme primeiro? Sabe como chama o filme em português, cara? O Homem Absorvente. No, God! God, please, no! Eu acho que esse nome é muito ruim, cara. Por quê? Por vários motivos. Primeiro porque é ruim. E a gente vive numa época de filmes de herói. Muitas pessoas já torcem o nariz pra filmes de heróis. Você vê Homem Absorvente, a primeira reação das pessoas é... Caramba, puta, os caras inventam Homem-Formiga, Homem-Aranha, Homem Absorvente agora, sabe? Não tem nada a ver com o herói. É um filme baseado em fatos reais. Cara, tem muita coisa interessante, né? Você aprende muito nesse filme sobre, como eu falei, a parte de empreendedorismo, parte de diferença cultural. Eu fiquei chocado, cara. Ele apresenta até umas estatísticas no filme. Eu não lembro exatamente os números, mas é uma coisa absurda, assim. Apenas 15% das mulheres lá têm acesso a absorventes, cara. É uma coisa que você fala, caramba, que é uma coisa tão comum. Então esse filme é muito interessante. E como eu falei, mostra toda essa jornada do cara, tudo que ele passou para conseguir atingir o produto. Então a evolução do produto, né? Incremento, parte de produção, logística de como fazer, né? O insumo, enfim, é muito interessante o filme, vale muito a pena. Eu recomendo 100% que você assista esse filme, que é muito legal. Se você gosta dessa temática de empreendedorismo, criatividade, todos esses temas aí, né, que a gente fala muito hoje em dia, vale a pena assistir. Como eu falei, tá disponível no Netflix. O filme ele é um pouquinho longo, assim, não é tão curto, senão ele tem 2 horas e 15, 2 horas e 20. Tem gente que reclama um pouco da duração, mas eu não achei cansativo. Eu achei que foi interessante, né, o jeito que ele trouxe. Não é aquele filme que você fala, caramba, falta tudo isso ainda. Não, em nenhum momento eu achei que tava demorando. Foi um filme que, apesar de ter uma duração não tão curta, acho que tá bem contado ali, acho que não enche linguiça não. Beleza, pessoal? Eu vou ver se eu faço... Eu não me aguento, eu acabo fazendo vídeos sobre filmes. Mas nesse caso, como eu falei, acho que vale a pena, porque é um filme que é muito interessante, que tem relação com essa parte de criatividade, que é o foco mais aqui do canal, né? Mas eu recomendo que você fortemente assista. Beleza, pessoal? Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, comente o que você achou aí. E dê sugestões de novos vídeos que a gente vai dando uma olhada e de repente fazer outros vídeos de cinema aí, que acho que é muito legal. Beleza, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau.